E é com a previsão do tempo para os próximos dias que a gente abre, então, essa edição. Quem vai detalhar para a gente o cenário para o cenário do Rio Grande do Sul para hoje e também para o fim de semana, para os próximos dias, é a Andréia Ramos, que é meteorologista e pesquisadora do Instituto Nacional de Meteorologia. Olá, Andréia, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vinda ao Hora News. Muito obrigada, boa tarde também a todos que estão acompanhando o Hora News. Olha, é preocupante ainda, porque como você bem comentou, já começou a chover em Porto Alegre e tem essa tendência de chover. Nós estamos já registrando acumulados acima de 50 milímetros em nossas estações, ali próximo da parte nordeste do estado, mas também com chuvas acima de 20 milímetros já sendo acumulado nas últimas 6 horas em Porto Alegre. Há uma frente fria, ela se formou e agora ela está estacionária, até por conta desse bloqueio que atua e impede, que haja uma incursão desse sistema, e com isso nós estamos, além com um monitoramento constante, estamos também tendo essa questão de avisos. Nós estamos com 2 avisos de chuvas, chuvas essas que podem acumular, inclusive, acima de 30, 40 milímetros. Mas, olha, é uma questão assim, a nossa previsão está sendo bem detalhada de dia a dia, por conta justamente dos acumulados ao longo do final de semana. Foi feita uma emissão aí de uma nota técnica, colocando esses acumulados, e pelo menos até domingo pode ficar em torno de 100 até mais, 150 milímetros, as chuvas que podem ocorrer aí em Porto Alegre e também na parte leste do estado. Quando a gente mede essa chuva por milímetros, o que a gente está querendo dizer? A gente fala, choveu 400 milímetros, muito mais do que era esperado para todo um mês. Como que a gente consegue mensurar essa quantidade de chuva que a gente vem falando e muitas vezes a gente não entende essa quantidade em milímetros? Olha, a medida oficial da chuva é em milímetros. E 1 milímetro equivale a 1 litro em metro quadrado. Então, daí você tem a noção de quando chove, quando nós dizemos que vai chover 400 milímetros, isso significa 400 litros equivale a 400 litros em metro quadrado. Então, é muita chuva, a gente está tendo essa questão. Enquanto esse bloqueio estiver atuando, tem essa tendência, vai dar a tendência agora, o retorno das chuvas aí em Porto Alegre, fica aí pela parte da tarde, noite, para um pouco e volta amanhã de manhã, já assim por volta, ali no meio, pela parte da manhã já tem esse retorno dessas chuvas e vão ficar aí de forma contínua, até porque nós estamos com essa frente estacionária e para os próximos dias se forma um centro de baixa pressão que vai ficar ali no litoral da região e isso vai ficar alimentando ainda as chuvas. Então, a gente está vendo aí que vai ter essas chuvas, depois essa frente ela vai ficar um pouco mais intensa ali a partir de segunda-feira e tem uma tendência de ela já começar a quebrar esse bloqueio, tanto é que de quarta para quinta já vai ter entrada de uma massa de ar frio e com isso vai ter um declínio acentuado das temperaturas, com a possibilidade até de quinta-feira termos aí geadas. Então, é preocupante porque vai parar a chuva, as chuvas vão estar com volumes bastante significativos, então bastante atenção, fique atento. E tem avisos, nós estamos com avisos na nossa página, tem a nota técnica, o comportamento das chuvas vão ocorrer aí, elas começaram e vão ter essa tendência de ficarem, no domingo se forma essa baixa pressão que vai organizar mais uma frente que ela vai ser bem intensa e a partir daí chove de novo ainda na segunda-feira e aí depois a gente vai ter na retaguarda dessa frente essa massa de ar frio e que vai ter esse declínio, porque essa massa ela está com característica de ser uma massa de ar frio polar. Então vai ter frio ainda para as chuvas aí, pelo menos lá pela terça, quarta-feira, está com esse indicativo. Como comentei com você, a gente está fazendo a nossa previsão diária de forma turnos para a gente ter esse posicionamento desses horários, mas tudo está indicando que de terça para quarta, com o começo dessa incursão dessa frente, que pode ocasionar chuvas em Santa Catarina, Paraná, seguir a sequência para São Paulo e também chegar até no Rio de Janeiro, mas ainda assim, na retaguarda dessa frente, a gente vai ter essa massa de ar frio, então
atenção, porque saem as chuvas e aí tem uma tendência de declínio acentuado das temperaturas. A gente viu esse grande volume de chuva atingir e ainda atingindo o Rio Grande do Sul. Como que fica a situação ali dos estados vizinhos próximos, Santa Catarina e Paraná? Eles não foram atingidos por uma chuva tão volumosa como essa? Como que está o clima nesses dois outros locais? Olha, ainda tem chuvas para Santa Catarina. Vai ter, principalmente naquela parte sul do estado, os modelos eles estão indicando, mas com volumes não muito significativos. Quando a gente olha aqui a projeção para o dia de hoje, segue com umas chuvas, principalmente na parte sudeste de Santa Catarina, e com possibilidade de chuva do sul ao centro do estado, inclusive pegando até Florianópolis. No decorrer, em função justamente dessa frente, porque essa frente estacionária ela é ondulatória, então o que isso significa? Ela mantém chuvas em praticamente todo o Rio Grande do Sul, mas devido à ondulação dela, ela vai atingir do centro ao leste volumes mais significativos e com isso também atinge a parte sudeste de Santa Catarina. Então tem essa tendência desses acumulados e atingirem também essa parte mais sudeste do estado nos próximos dias, enquanto que do centro ao norte de Santa Catarina e no Paraná segue uma tendência sem chuvas. Inclusive o Paraná, ele está na parte noroeste dele com um aviso de onda de calor, porque nós tínhamos, no momento em que começou esse bloqueio, que isso ali por volta do dia 26, 27 de abril, nós emitimos uma onda de calor. Essa onda de calor ainda persiste, ela está em grande perigo. Tivemos já recordes de temperatura nessa área que envolve a onda de calor, que é justamente no noroeste do Paraná, pegando Mato Grosso do Sul, centro e oeste de São Paulo, sul de Minas, sul de Goiás e sul de Mato Grosso. Nessa área onde está a atuação dessa massa de ar quente e seca, em função justamente desse anticiclone, persiste, vai até amanhã. Amanhã nós temos de novo uma reunião e a partir daí a gente analisa se sai esse aviso ou persiste. Mas de qualquer forma, as chuvas ficam mais concentradas justamente no Rio Grande do Sul e pegando o sul ao centro, no centro mais para a parte leste do estado, onde também tem essa tendência dos próximas horas chegar com acumulados significativos. Mas como a gente está bem focado aí na região sul, porque qualquer chuva é agravante, uma vez que a gente já está vivenciando todas essas questões que estão sendo noticiadas, que a gente está tendo todo esse cuidado para o Rio Grande do Sul, mas também se espera chuva ali para Santa Catarina. Andréa, quando a gente lê e escuta sobre essa previsão do tempo, buscando causas para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu vi muito falar sobre explosão atmosférica. Eu queria que você explicasse para a gente esse fenômeno, se ele foi um dos responsáveis por essa tragédia que aconteceu no sul do Brasil. E já emendando uma outra pergunta em relação ao El Niño, que a gente está saindo dele e a tendência é que agora, indo para o segundo semestre, a gente comece a viver aí sob efeito do Laninha. Se a situação não vai se inverter agora, ou seja, se a região sul do Brasil não vai viver dias mais secos. Sim. Muito interessante. Olha, vamos começar primeiro pela primeira. Essa microexplosões que fala é justamente quando a gente tem uma rápida formação de nuvens de chuva, geralmente acumulonimbus. Acumulonimbus são aquelas nuvens grandes desse domínio vertical, elas ficam até de 12 a 16 quilômetros de altitude e elas são aquelas nuvens que têm potencial de chuva rápida, e até que a gente caracteriza como pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas e também rajadas de vento, porque você tem aquele levantamento rápido do vento que pode proporcionar rajadas e, inclusive, causando aqueles destelhamentos, quedas de galhos de árvores, é muito comum. Então, quando nós temos essas microexplosões, elas se dão justamente por linhas de estabilidade, que são os cavados, que é um termo técnico que a gente utiliza para alongamento de um centro de baixa pressão. Esses cavados têm esse levantamento rápido e a formação rápida dessas nuvens, e com isso se dá essas microexplosões, porque condiciona uma condição de tempo rápido e severo nas áreas onde estão atuando. Então, teve isso desde o dia 26, a gente está acompanhando, então, a partir do dia 27, como começou os registros, na sequência foi isso, formação de centros de baixa pressão, que a gente chama como baixa do chá,
fica localizada entre o Paraguai e o norte da Argentina, e eles alinham cavados com linhas de estabilidade que potencializam a formação rápida dessas nuvens, que a gente chama de cumulonimbus, e a partir daí você tem como resultado final justamente esses microexplosões que proporcionam justamente essas chuvas. Então, ao longo do período, e como a gente estava com essa massa de ar seco intensa, esse bloqueio atmosférico atingindo, fez com que tivesse essas sequências de nuvens e, com isso, essas explosões do acontecido. Além disso, teve ainda, porque esse centro de baixa também pressão, que é a baixa puxada, organiza também instabilidades, e além também de frentes frias, elas ficaram ali persistindo, elas iam se formar, se tornavam estacionárias, de repente perdiam a força e voltavam. Então, esse ciclo de chuvas proveniente do bloqueio, sem esquecer da água vindo do vapor, né, do canal de umidade que se formou da Amazônia, que é muito comum no outono. A gente tem que lembrar que a gente está no outono, e o outono tem como característica aí na região sul essa formação de sistemas frontais, que são as frentes frias. Na retaguarda você tem a alta pressão, que traz o frio, tanto é que o outono a gente já sente aquele friozinho, justamente por causa dessas condições. Em função desse bloqueio ficou retido, e ali na parte norte você tem um canal de umidade, ou seja, é um transporte de umidade que geralmente vai para o centro-oeste, atinge também a região sudeste, você tem chuvas, mas em função desse bloqueio ele canalizou toda a umidade aí para a região sul, mantendo esses centros de baixa pressão e com isso agregando também essa questão de cavados e frentes associadas. Então, teve todo esse conjunto, cada um deles, centro de baixa pressão, cavados e frentes, sozinhos, já proporcionam muitas chuvas, e quando eles estão ali flutuando, ou seja, hora era baixa, hora é cavado, hora frente, eles vão mantendo as chuvas, como nós estamos observando aí, desde o dia 27 de abril. E em relação à sua segunda questão do El Niño, estamos ainda com o El Niño, e o El Niño ele tem uma característica, ele tem uma distinção bem interessante. Quando nós estamos com o efeito dele, diminui as chuvas na região norte e parte da região nordeste e aumenta as chuvas na região sul, principalmente aí no Rio Grande do Sul, até por conta desse canal de umidade que se forma e aí joga tudo para a região sul. Estamos vivenciando isso. 2023 ele iniciou ali em junho de 2023, ele teve o pico máximo em novembro, dezembro e janeiro. A partir de fevereiro ele começou a perder a intensidade dele. A tendência, segundo a OMM, que é a Organização Meteorológica Mundial, ou mesmo NOAA, ele já finaliza agora o El Niño em maio. A partir desse momento, nós seguimos uma tendência de neutralidade, ou seja, quando o El Niño ou o Laninha não estão atuando, e a partir de julho para agosto você já tem a tendência de o Laninha. E o Laninha ele tem esse sinal, como você comentou, ele já joga chuvas ali para o norte e nordeste, e diminui as chuvas na região sul. O último La Niña que nós tivemos, ele começou em 2019 e foi em 2022 e ocasionou aquele questão de secas aí na região, no Rio Grande do Sul, como foi vivenciado, e agora com o El Niño retornou essas chuvas, apesar dele estar ainda já diminuindo a intensidade dele, até final de maio ele já não está influenciando, mas ainda assim ele condicionou essas questões de tempo que nós estamos observando, que ele também ajudou até por conta da influência dele, e com isso gerou todas essas chuvas. Andréia, Maranhão e Alagoas também registraram um volume considerável de chuva nos últimos dias, inclusive com alagamentos em muitas cidades. A previsão é de mais chuva nessa região? Sim, ali o que nós temos é a zona de convergência intertropical, que é uma faixa de nebulosidade que fica ali no Equador, e quando nós começamos o nosso verão, ela tem um deslocamento mais para o sul, no qual ela atinge parte da região nordeste e também parte da região norte. Nesse momento, ela já começa o deslocamento mais para o hemisfério norte, né, e com isso ela está trazendo essas chuvas ali para o Maranhão, também no norte do Pará, e olha, até Macapá também. Essas chuvas que estão acontecendo ali em Sergipe, Alagoas, se dão porque já começou a quadra chuvosa ali na região, porque aí já é um outro sistema que atua também,
que é os distúrbios de leste ou ondas de leste, e são ventos úmidos que chegam naquela área, pegando principalmente a parte leste do região nordeste, que vai desde o Rio Grande do Norte até mais ou menos ali o litoral norte da Bahia, e sempre com esses volumes de chuva. Então, tem agora essa tendência, a gente começar essa aquária chuvosa, ela vai até julho, agosto, às vezes até agosto, e até lá nós vamos ter essas condições ideais, porque alinhada também ao calor e umidade, favorecem chuvas e estão tendo já esses registros de chuva. Então, nesse momento no Brasil, a gente está enfrentando chuvas aí na região sul, umas chuvas em forma de pancada aí nessa região que envolve Sergipe, Alagoas, por conta desse fenômeno, que também é comum nesse período, porque abre a quadra chuvosa nessa área, na parte leste da região nordeste do Brasil, e por conta da IPCZ, que ainda está influenciando, ela já deveria estar subindo, já deveria estar mais para o hemisfério norte, a parte central norte, mas climatológico, em termos de climatologia, mas até mesmo por conta do El Niño, que ainda influencia, está ajudando o Atlântico Norte fica um pouco mais quente, e com isso a IPCZ ainda persiste um pouco mais ali naquela região e está favorecendo essas chuvas. E vai persistir. Pelos próximos dias ainda segue muita chuva no oeste do Maranhão. Tá certo, Andréia. Olha, muito obrigada pela entrevista, pelas excelentes explicações. Uma boa tarde, bom fim de semana. Até uma próxima. Muito obrigada. Eu espero que todos fiquem bem à medida do possível. E nós estamos aqui em constante monitoramento, dando atenção e focando realmente essa área e que melhore, né? Que até, pelo menos até terça-feira, tenha essa abertura de tempo aí e com isso diminui essas chuvas que estão causando tanto impacto aí que a gente está observando. Sem dúvida. Obrigada. Até mais, Andréia.